Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, há 9 anos, publiquei no meu site esta matéria que eu passo agora para vídeo. Trata de dons espirituais. Recebi naquela época a seguinte mensagem: caro pastor Ayrton, evangelista da Costa, a paz do Senhor. Envio perguntas da revista Tempo de Avivamento, ligada ao ministério É Hora de Semear Fogo, do pastor Marco Feliciano. A entrevista abaixo fará parte de uma reportagem a respeito dos dons espirituais na igreja, que hoje não são frequentes, apesar do avivamento que se vê no país. Grato pela colaboração na paz de Cristo, Cláudio Oliveira, editor. Então ele pergunta o seguinte: por que devemos buscar o batismo com o Espírito Santo? E eu respondo: Jesus ordenou aos discípulos que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, versículo 49. Na verdade, a recomendação do Senhor Jesus foi para que os discípulos não dessem início à pregação do Evangelho antes desse evento, antes de serem revestidos de poder. Esse era o objetivo do Senhor Jesus. Ou seja, antes de receberem a promessa do Pai, que foi de derramar o Espírito Santo, como está previsto e foi profetizado em Joel, no livro de Joel 2, versículos 28. Ele diz: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículos 4, 5 e 8, conforme Atos 2, versículo 16. Devemos buscar o batismo no Espírito Santo, porque esse batismo outorga ao crente ousadia e poder celestial para este realizar grandes obras em nome de Cristo e ter eficácia no seu testemunho e pregação. Atos capítulo 1, versículo 8, 2 versículos 14 e 41, essas últimas notas foram extraídas da Bíblia de Estudo Pentecostal. Pois bem, Jesus estava convicto de que o batismo no Espírito era necessário à igreja. O apóstolo Paulo tem a mesma opinião. Diz ele: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 aos Coríntios 14, versículo 1. Ele diz ainda que a profecia serve para edificação, exortação e consolação. Logo, esse dom de profecia é útil à igreja. E ele diz: e o que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, como está no verso número 4 de 1 aos Coríntios. Logo, devemos buscar o batismo para recebermos os dons que edificam a nós mesmos individualmente e edificam a igreja. Vejam a recomendação divina: visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja.
Por isso, quem fala em língua, ore para que a possa interpretar. 1 Coríntios 14, versículo 12 e 13. Vejam o cuidado do apóstolo Paulo na edificação da igreja via dons espirituais. Principalmente o dom de profetizar. Porque está repassando para a igreja uma palavra recebida do céu. E ele pergunta: existe diferença entre igrejas que permitem os dons constantes e as que não creem neles? Respondo: as igrejas pentecostais são as que acreditam na atualidade dos dons espirituais. As não pentecostais são as que admitem que esses dons foram válidos apenas para a igreja apostólica, para a era apostólica, para aquela igreja primitiva. E não seriam, então, por esse raciocínio, aplicáveis à igreja pós-Pentecostes. As pentecostais ensinam que as manifestações espirituais não foram limitadas ao período logo após a ascensão de Jesus. As pentecostais ensinam que as manifestações espirituais não foram limitadas ao período logo após a ascensão de Jesus. Não. Vigoram até a sua volta. Diz a Bíblia: de modo que nenhum dom vos falte, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, porque depois de arrebatar da igreja, não há mais que falar em edificação da igreja. E no céu não precisamos de dons espirituais. Bom, isso aqui está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, com fonte com Atos 2, versículo 39. Todavia, tais diferenças de opiniões não dividem o corpo, pois a nossa unidade é Cristo. Em Atos 2, versículo 39, está escrito que esses dons, esse derramado do Espírito, esse batismo no Espírito Santo, alcança outras gerações. Ele diz, gerações ainda distantes. Naquela época estava escrito há 2000 anos. Pergunta revista: a frequência dos dons espirituais pode ser uma indicação de avivamento da igreja? O avivamento da igreja pode ser medido pelos dons manifestados? Respondo: o que é avivamento? Avivamento é estar sempre com vida, é não se estagnar. Igreja avivada é aquela que está cumprindo a sua missão: ide por todo mundo e pregai o evangelho, este evangelho a toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículo 15 a 18. Cada um desses sinais, exceto a ingestão de veneno, ocorreu na igreja primitiva. Diz mais o Senhor Jesus: e de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19 e 20, eu gosto muito dessa passagem. Por quê? Porque aqui está colocando nos registros a Trindade, a Santíssima Trindade. Jesus mandou batizar em nome do Pai, uma pessoa, do Filho, uma pessoa, e do Espírito Santo, uma pessoa, todas eternas, e todas possuem aqueles dons, aqueles atributos, aliás, aqueles atributos inerentes à divindade, à deidade. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, curar enfermos, expulsar demônios, eis a missão da Igreja de Cristo. A Igreja deve dar continuidade à obra de Cristo,
os dons espirituais, dom de curar, dom de profecia, dom de línguas, de interpretação, etc., usados com equilíbrio e seriedade, servem para a maior edificação da igreja. Neste contexto, os dons promovem um melhor avivamento. Tudo que Deus faz tem algum propósito. Ele não distribuiria dons se dons não fossem necessários, é o óbvio. Se Jesus predisse que seus seguidores falariam novas línguas, é porque o dom de variedade de línguas é útil à sua igreja. Outra pergunta da revista: por que atualmente os dons espirituais descritos em Coríntios são pouco frequentes? Que caminho a igreja deve tomar para retornar aos dons espirituais? Uma boa pergunta. O que está faltando na igreja? Resposta: os dons espirituais continuam fluindo nas igrejas pentecostais. Crentes são batizados no Espírito todos os dias. Todos os dias mais dons são acrescentados aos batizados. O problema não é só ser batizado no Espírito Santo e começar a falar em novas línguas. É continuar crescendo, buscando outros dons espirituais. Dom de curar, dom de profecia, dom de interpretação de línguas. Não tenho elementos para avaliar se essa busca tem sido uma constante em todas as denominações pentecostais, ou se tem havido algum retrocesso nessa busca. Não temos estatística disponível. Pergunta à revista: fala-se muito em uma igreja teológica, dogmática. Que influência tem essa filosofia sobre o desaparecimento dos dons? Respondo: não tenho como avaliar até que ponto os dons estão desaparecendo. Como aconteceu em Pentecostes, o Espírito continua sendo derramado sobre a igreja. Talvez a inexistência de manifestações de dons nas igrejas que estão na mídia, as igrejas que aparecem na mídia, transmita a falsa ideia de que há o desaparecimento paulatino dos dons. Na televisão não há muito tempo para manifestações do Espírito. Também não dão muito espaço para isso nas igrejas que estão amarradas à teologia da prosperidade. Isso é evidente. Nestas, muito tempo é dispensado a assuntos ligados a dinheiro e campanhas. Pelo menos é isso que ressalta aos olhos quando nós assistimos pela televisão. Deus nada faz sem que tenha algum proveito. Diz a Bíblia: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, para o que for proveitoso. 1 aos Coríntios 12, versículo 7. Algumas denominações valorizam mais as manifestações do Espírito, a exemplo do dom de línguas, interpretação de línguas e profecia, em detrimento do ensino da palavra. Isso realmente acontece. Muita profecia e louvor, muito louvor, e a palavra fica espremida, como eu vou dizer. Mas essa prática não tem amparo bíblico. Como a igreja de Corinto usava com muita intensidade os dons espirituais,
o apóstolo transmitiu a seguinte orientação: orientação que é válida para os nossos dias. Diz ele: quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Louvor, tudo bem. Profecia, tudo bem. Falar em línguas, tudo bem. Mas dê a cada uma dessas manifestações, a cada um desses momentos, o seu real valor. A intenção do apóstolo foi colocar ordem no culto. Portanto, faça-se tudo para a edificação. Isto é, palavra, louvor, línguas, interpretação, revelação, porém com equilíbrio e ordem. Os dons na igreja são importantes para a salvação de almas? Perguntou a revista. E eu respondo: os dons espirituais, tais como estão transcritos em 1 Coríntios 12, do versículo 1 ao 11, não são meios de salvação. Por uma questão muito simples: somente os salvos, isto é, os crentes em Jesus Cristo, podem receber o batismo do Espírito, que é uma experiência subsequente à conversão, subsequente à regeneração. Não crente não recebe batismo do Espírito Santo. Não crente não fala em línguas, já está salvo. Somente os salvos têm o privilégio de receber esses dons. Exemplo: Jesus soprou sobre os discípulos e lhes disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. Isso foi um momento. Assim como todo e qualquer crente, ao aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a fazer morada nele. Ele é tabernáculo. Diz o tabernáculo do Espírito Santo. Diz o apóstolo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Exatamente, o Espírito Santo está em nós para nos convencer do pecado, para nos consolar e etc. e tal. Então ele disse: recebei o Espírito Santo. Aqui Jesus cumpriu a promessa feita na última reunião com seus discípulos, antes da sua crucificação, quando lhes prometeu que receberia o Espírito Santo da regeneração. Ele disse: eu vou, mas mandarei da parte do meu Pai outro Consolador. Ele estará sempre convosco. Ele disse: habita convosco e estará em vós. João 14, versículo 17. A partir de então, os discípulos que já eram crentes em Cristo Jesus, que haviam já assimilado, já recebido a palavra com alegria, então esses receberam o Espírito. No segundo momento, esses discípulos, já regenerados, já revestidos de poder, isto é, foram então batizados no Espírito Santo. Atos 1, versículos 4 e 5, Lucas 24, versículo 49. Outra pergunta da revista: não faltam hoje profetas e pessoas que dizem possuir dons, seja de interpretação ou outros? Isso é um sinal da vinda de Jesus? O que ele quer dizer é o seguinte: muitos dizem aí que são profetas, que dizem possuir dons, e etc e tal, mas são enganadores. Respondo: o surgimento dos falsos profetas é um dos itens que anunciam o princípio das dores. Mateus 24. Com respeito ao dom de profecia, há profetas que profetizam em verdade, como sempre existiram. O apóstolo Paulo recomenda: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 aos Tessalonicenses 5, versículos 20 e 21. Ele diz: não, as profecias precisam ser recebidas
tudo bem, recebam tudo, mas observem com cuidado. Examinai tudo. Confronte com a palavra de Deus. As mensagens proféticas devem ser aceitas após exame cuidadoso. É por isso que ele diz: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Nós devemos sim julgar as profecias. Aquela profecia que não bate com a palavra de Deus, não devem ser recebidas totalmente. O senhor acredita que a igreja tem dado mais valor aos dons do que à palavra? Por quê? Responda: é difícil avaliar a igreja como um todo, mas posso afirmar com segurança que há igrejas que não dispensam a palavra a devida atenção, e eu já falei a respeito disso. Não apenas a manifestação dos dons espirituais toma o maior tempo do culto, não apenas, mas também o louvor muitas vezes toma um grande tempo na liturgia do culto. Às vezes o pregador é forçado a exprimir sua mensagem em 20 ou 30 minutos no máximo, já no final do culto, porque não lhe deram maior tempo. Já dão no final, ainda diz assim: olha, nosso culto termina às 9 horas, você tem 30 minutos só. E eu digo: nada pode tomar o lugar da palavra, simplesmente porque é a palavra de Deus, é Deus falando. Na oração nós estamos falando a Deus, nós estamos intercedendo. No louvor nós estamos louvando ao Senhor, palavras nossas, manifestações nossas, mas a palavra de Deus é Deus falando para a igreja, é Deus falando para nós. Por isso ela é colocada em primeiro lugar. Então, muito obrigado por sua atenção.